A paz de Cristo, meus amados irmãos, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Amém. Pois é, estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Graças a Deus, que Deus tem nos dado o fôlego de vida, como diz a palavra de Deus. Nós, os seres humanos, estamos presos a um fôlego de vida que o Senhor nos deu. Amém? Eu quero ler a Bíblia Sagrada no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, onde vai falar a respeito de uma mulher chamada Ana, mulher de muita fé, mulher que quando estava em grande aflição, ela se prostrou aos pés do Senhor, em oração, em lágrimas, perseverando até que Deus lhe atendesse a petição. A Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de primeiro livro de Samuel, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim: e ele lhe disse, Eli, o sacerdote, e ele lhe disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Oh, glória! Que bênção! Esse versículo 17 do capítulo 1 de 1 Samuel. Eli, o sacerdote do Senhor. Naquele momento em que Ana estava ali em oração, naquele momento em que Ana estava suplicando a Deus, naquele momento em que o coração de Ana estava despedaçado, naquele momento em que a alma de Ana estava amargurada, ela estava triste, porque ela estava sofrendo muito, sofrendo porque ela era uma mulher estéril. Ela tentou ter filhos, ela tentou com seu marido, Eucana, pois ela casou para ter filhos, para ter uma família. Mas a Bíblia diz que Ana, até então ela não sabia que era estéril. Mas depois ela viu que não conseguia engravidar, ela não conseguia dar um filho ao seu esposo Eucana. Então ali começou a amargura, a tristeza na vida de Ana, começou um grande desafio na vida de Ana. Então ela começou a buscar a Deus, começou a falar com Deus, a clamar a Deus, porque tem coisas que só Deus vai mudar, tem coisas que só Deus vai fazer, tem coisas que, se Deus não agir, se Deus não intervir em nossas vidas, não vai mudar. O homem não vai mudar. Não, o homem não vai mudar. Nada nessa terra vai mudar a situação se Deus não intervir, porque tem coisas, como diz a palavra, aquilo que é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. O próprio Jesus disse, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então Ana, ela se prostrou aos pés do Senhor, porque ela viu que não tinha mais o que fazer. Então assim, às vezes acontece na sua vida, em nossa vida, tem coisas que não tem mais o que fazer. Às vezes você já buscou recursos, você às vezes já tentou de várias maneiras, talvez você já bateu em várias portas e nada deu jeito. Então tem coisas que só Deus pode mudar a trajetória.
E a Bíblia diz que Deus mudou a história da vida de Ana. Por quê? Porque ela reconheceu que só Deus poderia lhe dar o que ela queria. Aquela petição, aquele pedido que ela fez diante de Deus. Só que foi um desafio, né? Foi uma luta, porque estamos aqui na Terra e vamos passar por desafios, aflições, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas Jesus ele nos deu a receita. A receita é: tenha bom ânimo. Isto. Eu sei que às vezes é difícil ter bom ânimo naquilo que estamos passando, naquilo que estamos sofrendo aqui na Terra, porque realmente tem momentos em nossas vidas, tem situações em nossas vidas, em nossa caminhada, que realmente é difícil. Eu digo isso de experiência própria, porque eu já passei alguns desafios na minha vida, já passei por algumas aflições na minha vida, que se não fosse a mão de Deus, se não fosse o socorro de Deus, como diz a Bíblia, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez não estaria aqui para contar para você, mas Deus fez maravilhas na vida de Ana e ele fez maravilhas na minha vida e ele vai fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Ana começou a orar. E a Bíblia diz que, além dela não ter filhos, além dela descobrir que era estéril, meu Deus, ela ainda teve que ouvir algumas palavras da sua rival. Ela teve que ouvir algumas palavras que deixou ela mais abatida ainda, mais triste, mais cabisbaixo ainda, da sua rival chamada Penina. Penina irritava Ana, provocava ela e falava com ela palavras que desanimava mais o coração de Ana, e ela chorava, ela não comia, ela estava ficando talvez depressiva, talvez não estava conseguindo dormir direito, e por isso que tem situações que nós temos que clamar a Deus, temos que pedir a Deus, temos que entregar nas mãos de Deus, porque Deus não falha, Deus não erra, Ele chega na hora certa e Ele faz um reboliço, Ele muda a história, Ele muda a situação. Então Ana ali, né, ouvindo aquelas palavras da sua rival. E às vezes isso acontece com você. Talvez você tenha ouvido palavras negativas. Talvez você tenha presenciado algumas lutas, desafios na sua vida que tem sido grande, que tem sido de grande amargura na sua vida, no seu coração. Mas assim como Ana teve a resposta de Deus, porque a melhor coisa é a paz. Isto. Ana, ela estava sem paz para comer, sem paz para dormir, sem paz para acordar, sem paz para viver. Então, o sacerdote Eli, no versículo 17, no capítulo 1, ele disse: E disse-lhe Eli, vai-te em paz. Olha aí, porque o sacerdote Eli viu que estava faltando paz no coração de Ana, na vida de Ana. E a pior coisa, a pior ausência que uma pessoa pode ter aqui na terra, a pior coisa é a ausência da paz. Mas não estou falando da paz do mundo, eu estou falando da paz que Cristo dá. Porque ele disse em João 14, deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira. Muitas vezes a paz que o mundo oferece, ela se torna em guerra, em morte,
em ganância, em destruição, na vida do ser humano. Mas a paz de Cristo, ela é de graça. Então o sacerdote Eli disse para Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então isso aconteceu. Ana saiu dali com o coração cheio de paz, com a alma leve, com a mente respirando. Ela saiu com a paz dentro do seu coração, aquela segurança, aquela tranquilidade. Ela foi embora para a sua casa, voltou com o seu marido, e a Bíblia vai dizer que Deus, o nosso Deus, se lembrou de Ana, porque o homem pode esquecer de você. Como disse Davi: se o meu pai ou a minha mãe me desamparar, se esquecer de mim, todavia o Senhor não se esquecerá de mim. Oh, glória! Então Deus se lembrou de Ana e abriu os céus. E a Bíblia diz que Deus visitou Ana, abriu a sua madre, e ela pôde dar um filho varão ao seu esposo Eucana. E ela pôs o nome dele de... Tu conhece, Samuel, que foi um grande homem de Deus na presença do povo de Israel. Samuel crescia em graça, em estatura, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, quando a bênção de Deus vem, ela é completa, ela é total. E isso aconteceu na vida de Ana. Demorou. Ela sofreu, ela padeceu, ela passou momentos de amargura e angústia, mas ela depositou toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua oração ao Deus de Israel. Ela se humilhou, porque a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo ele vos exaltará. Então Ana foi exaltada pelo Senhor, ela foi exaltada pelo Deus de Israel. Jesus disse: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então Ana se humilhou a si mesmo, mesmo passando momentos difíceis. Ela já estava sendo humilhada pela sua rival, ela já estava sendo provocada, né? Mas ela, mesmo em momento de desespero, mesmo em momento de grande amargura, ela não deixou de orar a Deus. Ela não deixou de buscar a Deus, de confiar em Deus. Então Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana, porque ela buscou a Deus. Então ela saiu da presença do sacerdote com aquela paz no coração. Ela foi com amargura de alma, com tristeza de coração, mas ela voltou porque ela foi no templo, ela foi orar, ela foi clamar, ela foi buscar e falar com Deus. Então ela voltou com o coração cheio de paz.